Fala rapaziada, fala pessoal, nação corintiana e amigos de outras torcidas, eu Leonardo Machado, estou aqui mais uma vez para trazer mais informações do timão aí, tá? Memphis Depay foi pra Holanda, mesmo cortado pela seleção aí, preferiu ir lá se tratar lá fora, achou que o tratamento é melhor lá fora do que aqui, tá? Pior ainda, culpou o Corinthians pela lesão, tá? Coisa que eu acho ridículo, porque ele já não veio jogando faz tempo, mesmo quando joga, certo? Ele não veio jogando faz tempo. Ele jogou lá um pouco lá na Supercopa. Os outros jogos ele não fez muita coisa. Entendeu? Você percebe que ele anda em campo já desde o ano passado, certo? E culpou o Corinthians pela lesão. Diz ele agora, que eu fiquei sabendo, que ele só volta a jogar pelo Corinthians se ele tiver 101%. Ou seja, daqui até o meio do ano que vai ter a Copa do Mundo, eu acho que o Memphis não joga mais. Talvez ele volte aí depois da data FIFA, mas acredito que se ele não voltar, filho, ele já vai ficar lá por um tempo, porque ele vai ficar um mês afastado, certo? Então ele é capaz de ficar lá, direto lá, ou vir pra cá e não jogar. No máximo, acho que ele vai jogar aí 2 jogos, né? Mas tem uma notícia boa aí, né? Tem uma notícia boa aí, o Samir Carvalho vai trazer pra gente aí. Vou colocar o vídeo pra vocês assistirem aí, pra mim não enrolar muito, tá bom? Já se inscreva no canal, quem for novo no canal, quem gosta desse tipo de conteúdo sobre futebol, tá? Sobre filmes também, vou ver se eu consigo trazer, né? Alguns vídeos aí reagindo sobre alguns filmes, alguns canais aí que falam de filmes e tudo. E vou trazer aqui pra vocês, pra comentar com vocês, tá? Já se inscreva no canal também, quem for novo aí, como eu falei. Quem gostar de filme, quem gostar de futebol. E deixa o like pra ajudar a gente e ativa as notificações, tá bom? Vamos pro vídeo lá. Deixa eu pegar o fone aqui. Eu vou deixar ele comentar aí sobre o que tá acontecendo no Corinthians, tá? Depois qualquer coisa eu dou minha opinião, porque senão o vídeo fica muito grande. Vamos pro vídeo aí. Vamos embora falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista. Quero começar pelos desfalques. O Corinthians vai ter desfalques na partida contra o Fluminense no Maracanã no dia 1º de abril, tá? Isso porque o Hugo Souza e o Carrídio estão convocados, né, para as seleções brasileira, né, e peruana, respectivamente. Os dois não devem enfrentar o Fluminense, por quê? Olha só, um dia antes do Corinthians enfrentar, né, o Fluminense, o Brasil enfrenta a Croácia nos Estados Unidos. E no mesmo dia, a seleção do Peru terá amistoso contra Honduras na Espanha. A diretoria do Corinthians, é um dia antes do jogo contra o Fluminense, tá? A diretoria do Corinthians pensou em cogitar, né, um avião ali, né, pagar um fretado, né, enfim, na verdade teriam que ser 2 fretados, né, um para buscar o Carrídio, outro pro Hugo Souza, mas descartou a ideia porque, né, o custo financeiro da operação ficaria muito alto e a diretoria descartou, ainda mais para gastar com os jogadores que poderiam ainda, né, chegar cansados, enfim, para esse jogo do Corinthians contra o Fluminense. Então os dois são desfalques. Além deles, não tem o Memphis, que teve uma lesão de grau 2 na coxa agora constatada, foi inclusive cortado da seleção holandesa, nós vamos falar sobre isso, e o Ranieri está suspenso. Tem o lateral Hugo também, que seria o 5º elemento, e ainda tem a dúvida do Caio César, né, que pode ser o 6º desfalque, mas enfim, esperamos que o Caio César esteja à disposição do técnico Dorival Júnior. Então Dorival Júnior enfrentando muitos problemas, como sempre, no Corinthians, para escalar o time, sempre com muitos desfalques. É o que eu sempre falo, quando você tem um elenco desequilibrado e mal montado, acontece isso. É muita gente que lesiona, é muita gente que precisa de descanso, enfim, né? O Corinthians precisa montar um time mais jovem. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos seguir falando do Coringão. 5 desfalques certos para essa partida contra o Fluminense. É dureza, hein? O Corinthians pode trocar o Pedro Raul pelo Arthur Cabral? Vocês me perguntaram muito isso ontem, e aí eu fui atrás da informação, que me falaram que não existe essa possibilidade, né? Por quê? Porque não há interesse do Botafogo, do Pedro Raul. Não há interesse também do Corinthians no Arthur Cabral. Há mais o interesse do Pitombeira e do Marcelo Paz, né, em colocar o Arthur Cabral no Corinthians, né? Tudo bem, o Marcelo Paz é o executivo do Corinthians, mas ele não responde pelo Corinthians sozinho. Ele acha interessante, mas o presidente Osmar Stabile não acha, enfim, outras pessoas influentes no Corinthians também não acham. Enfim, então o Arthur Cabral não interessa ao Corinthians. Agora, por que uma troca não seria viável? Primeiro, porque não é o interesse do Botafogo. Segundo, que se existisse esse interesse, o que me passaram é o seguinte: o Botafogo teria ainda que pagar metade do salário do Arthur Cabral numa possível troca como essa, e
pagar 100% do salário do Pedro Raul. Será que eles iam querer? Resumindo, o Botafogo ficaria com o Pedro Raul com o salário de Arthur Cabral, e o Arthur Cabral jogaria no Corinthians com o salário de Pedro Raul, porque o Botafogo pagaria metade do salário do Arthur Cabral para ele jogar no Corinthians e arcaria com 100% do salário do Pedro Raul, ou seja, né, ficaria com 720 mil e mais 750, enfim, porque seria metade ali do salário do Arthur Cabral. Então seria inviável, né, esse negócio sair, um negócio que seria considerado muito difícil. O Corinthians disse que teria interesse, tá? Mas o Botafogo não manifestou esse interesse no Pedro Raul. O Corinthians acha interessante, mas colocando essas condições. Mas hoje não há esse tipo de conversa e não há nem negociação envolvendo a troca, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Coringão. Fim da linha para Memphis Depay no Corinthians. Olha, o Memphis foi tratar com a seleção holandesa, mesmo sabendo da gravidade da lesão, mesmo sabendo que já havia sido constatada a lesão de grau 2, tá? A lesão do Memphis, né, após ele realizar uma ressonância magnética, foi constatado um estiramento do músculo anterior da coxa direita, lesão grau 2, e ele mesmo assim viajou para a Holanda para tratar. É um direito dele, na data FIFA, o jogador tem esse direito, tá? A seleção holandesa cortou o Memphis dos amistosos, né, da data FIFA dos 2 jogos. Então o Memphis não vai jogar. Mesmo assim, ele achou melhor ir para a Holanda. Dentro do Corinthians, inicialmente começou-se a especular que o Memphis foi, mesmo sabendo que já estava cortado, tá? Existem 2 alas no Corinthians que trabalham com são 2 informações dentro do Corinthians hoje sobre esse assunto. Eu apurei muito isso e tem gente que fala, Samir, ele sabia, ele foi sabendo que estava cortado. E teve gente que gosta mais do Memphis e fala, Samir, ele foi sabendo do risco, mas ele não tinha a confirmação que estava cortado. Enfim, de qualquer forma, né, causa já um pouco assim de desgaste, porque ele quis tratar lá e não aqui, né, tipo, considerando mais lá, né, do que o próprio departamento médico do Corinthians, tá? Enfim, foi para lá, prometeu voltar após a data FIFA, mas não está descartado, né, pela parte do Memphis, um pedido para estender a sua estadia na Holanda para continuar fazendo o tratamento por lá, mesmo após a data FIFA e encerrar o tratamento. É bom lembrar que nós estamos a 79 dias, acho que, da Copa, né? E essa lesão do Memphis é considerada uma lesão para se recuperar hoje dentro do Corinthians de 4 a 2 semanas. Então nós estamos falando de 1 mês e meio. Nós já estamos pensando aí que 1 mês e meio já invadiria maio, né? A estreia da Copa estaria aí a 40 dias, menos de 40 dias, sem falar da preparação, já que se apresenta antes. Então, existe a chance do Memphis, realmente, né, isso é cogitado dentro do Corinthians, não vestir mais a camisa do clube, isso não está descartado. É claro que o Corinthians espera que ele se represente após a data FIFA, trate aqui no Corinthians, se recupere e jogue antes da Copa do Mundo, ainda antes de embarcar, né, para defender a seleção da Holanda na Copa do Mundo. Mas dentro do Corinthians já meio que já é esperado um pedido para ele permanecer lá no Holanda, hein? Como que você acha que vai ser o final dessa história? Eu não duvido de nada. Deixa o like, inscreva-se no canal, até porque o Memphis faz o que quer no Corinthians, né? Deixa o like, vamos seguir. Vamos de notícia boa agora, exclusiva. Jesse Lingard tem treinado bem. Eu vou te falar a posição que ele tem treinado. Aí me empolgou, hein? Pega essa, meu irmão! Isso, segura essa! Jesse Lingard segue treinando bem no Corinthians. A questão dele é regularização, né, documentação, para que ele possa, né, fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians na partida contra o Fluminense no Maracanã no dia 1º de abril. Olha só a notícia que eu recebi. O Jesse Lingard tem treinado no Corinthians em 99% dos treinamentos como segundo atacante. Eu, pelo menos, gostei da notícia. Isso é exclusivo, tá? Ele tem treinado exatamente na posição do Memphis. Então, o Jesse Lingard tem tudo para ser o substituto do Memphis, jogando ao lado do Yuri Alberto. E aí o Caio César podendo até ficar com uma opção para segundo tempo, digo, né? Se o Jesse Lingard realmente engrenar, né, com a camisa do Corinthians. Ele não é o jogador ainda que o Dorival espera, aquele jogador ponta vertical, né, de X1, de 1 contra 1, que vai para linha de fundo, não é. Mas ele tem as características de um segundo atacante, tem feito a posição, tem jogado, muitas vezes treinado no lugar do Memphis e treinado com muita mobilidade, se movimentando bastante, ó, e se mexendo mais que o Memphis, viu? É claro que não vamos pegar no pé do Memphis, tecnicamente o Memphis também é muito bom jogador, e o Jesse Lingard a gente vai precisar ver, né, com a camisa do Corinthians, mas a notícia é excelente. Ele não treina como centroavante, tá? É bom deixar isso claro, porque eu tô falando segundo atacante, e eu fiz
fiz questão, né, de perguntar para as fontes. E centroavante, ele tem treinado, podendo jogar, por exemplo, o Memphis e o Jesse Lingard, quando o Yuri não estiver à disposição, não. Centroavante, ele não joga, mas ele tem jogado como segundo atacante na função do Memphis. Tem tudo para o Jesse Lingard ser o substituto de Memphis Depay no Corinthians, caso o Memphis saia, né, ou né, nesse período que o Memphis não vai estar à disposição, né, do técnico Dorival Júnior por conta aí dessa lesão de grau 2, o estiramento muscular na coxa direita. Então, vamos aguardar. Ele treinou no meio? Treinou também no meio, tá? Claro que treinou no meio, mas hoje o Dorival está enxergando ele mais como segundo atacante. Ele é considerado um jogador chamado de aproximação. Ele gosta de aproximar do Yuri, do Bidon, do Garro. É um jogador mais de aproximação e que está agradando nos treinos e que tem treinado na função de Memphis Depay. É isso aí. Enfim, né, galera? A gente vê aí que o Memphis teve realmente a lesão. Eu achei até que foi talvez até um migué ali por causa que ele ia pra Holanda, mas não foi, né? Peço desculpa aí, se acaso eu errei aí na minha análise. Mas por tudo que ele vem jogando, eu falei, o cara tá se poupando pra ir pra Holanda. E você vê que mesmo assim ele foi pra lá. Pode ser que ele volte na data FIFA, como pode ser que não. Você vê que há uma preferência dele continuar lá para ele se recuperar até mais. Pode ser bom pro Corinthians? Eu acho que isso pode ser bom. Porque a gente vai ver o Jesse Lingard no lugar dele, como o Samir mesmo falou aí, né? E quem sabe o Jesse Lingard de repente não ajuda mais a gente do que o Memphis. Porque o Memphis, gente, vamos falar a verdade, toda hora ele é poupado, toda hora ele é poupado, toda hora ele é poupado. O objetivo dele, desde que ele veio pro Brasil, pelo menos pra mim, tá? Não sei pra vocês, mas é a Holanda. A seleção da Holanda é a Copa do Mundo. Se o ano passado ele já tava com esse negócio de se poupar e tal, teve até um jogo que ele veio, né? Que ele voltou aqui pro Brasil depois da data FIFA, que ele jogou pela Holanda, que o Dorival colocou ele não gostou, porque parece que ele, se não me engano, na época lá, ele se lesionou de novo, porque ele veio jogar pelo Corinthians, né? E dessa vez de novo, ele se lesionou, jogando pelo Corinthians. Aí o cara vem falar que a culpa é do Corinthians. Pô, peraí, mas ele joga no Corinthians? Ele recebe salário pelo Corinthians ou pela Holanda? É pelo Corinthians. Então ele tem que jogar, irmão. Ele tem que jogar. O Memphis, ele tem que entender que ele joga no Corinthians. Certo? Ele não joga no Corinthians para a seleção da Holanda. Não é a Holanda que paga o salário dele, é o Corinthians. O Corinthians está devendo para ele, mas o salário que eu saiba está em dia. E o Corinthians fez uma proposta para ele para pagar o salário e a dívida, tirando as regalias dele, porque não dá, cara. Vamos falar a verdade, o custo-benefício do Memphis é muito alto. O cara ganha quase 5, 6 pau por mês. Com a proposta que o Corinthians tinha feito para ele pagar o salário e diluir a dívida dele em 2 anos, vamos dizer aí por mês aí 1,5 pau, 1,5 milhão, ele ia receber mais ou menos aí uns 6,5 pau por mês, quase 7. Com o salário e mais a dívida, tirando as regalias. Ele não aceitou essa proposta. O Marcelo Paes quer muito que ele continue, quer muito renovar com ele antes da Copa. O Osmar Stabile não vê que não é viável para o clube. Tá? E nessa daí eu tô com o Stabile. Porque quando o Memphis joga, tudo bem, ele já deu um passe, ele ajudou o Corinthians na final da Copa do Brasil, ele já ajudou o Corinthians no Paulistão aquela vez, certo? Dando alguns passes pro Alberto e tal, fez alguns golzinhos e tal, mas, se um jogador de futebol que custa 4 milhões por mês, quase 5 por mês, certo? Para um clube de futebol, o cara que custa isso aí por mês, o cara não dá uma assistência ou fazer um golzinho, que é o mínimo que um jogador de futebol tem que fazer, cara, ele tem que procurar outra carreira. Não dá pra ele ser jogador de futebol. Então, assim, pelo custo-benefício dele, eu acho que ele é muito caro. Ele é muito caro. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Porque é o Memphis que manda no Corinthians, né? Se ele falar, eu quero ficar aqui na Holanda aqui até o tempo de eu me recuperar, ele vai ficar. Ele vai ficar. Entendeu? O Marcelo Paes já veio defender ele referente ao celular, que ele tava no banco. Falou que ali é uma coisa que acontece, bababá, tá. Vou ver se até eu consigo o vídeo aí pra trazer pra vocês ver o Marcelo Paes comentando. Deixa eu ver se eu tenho... e recebeu multa, ele vai receber multa, tá? Eu vou colocar aí pra vocês ver, ó. Memphis Depay pode pagar multa ou ser suspenso por até 6 jogos por usar celular durante Corinthians e Flamengo. A cena viralizou, a comissão técnica do Timão repreendeu o holandês na hora. A regra da CBF proíbe celulares na área técnica. Não é permitido aos jogadores usar equipamentos eletrônicos ou sistema de comunicação. A multa varia de 100 a 100 mil
e a punição pode ser de até 6 partidas. Ou seja, até que ponto o Memphis Depay sabia ou não sabia? Será que ele já não fez isso aí também de propósito? Já pra tipo, não, eu não quero mais jogar aqui, mano. Eu tô lesionado, não tô mais afim de jogar. Os caras ficou comigo aí um bom tempo aí, não conseguiram me recuperar. Eu vou lá pra Holanda. Por isso que eu tô falando, não sei se o Memphis vai voltar a jogar pelo Corinthians não, viu? Pode ser que sim, pode ser que não. Ó, referente a... Ó, Memphis parece não estar bem. Ronald Koeman, que é o treinador da Holanda, técnico da Holanda, falou que não viu o jogo entre Corinthians e Flamengo, mas recebeu as informações que Memphis Depay deixou a partida por conta de uma lesão. O treinador holandês afirmou que não chamará substituto para o craque do timão. Eu já estava dormindo faz tempo durante o Corinthians e Flamengo. Acordei e vi as mensagens falando que Memphis tinha se machucado. Pode ser que ele ainda se integre, mas não parece estar bem. Ele até poderia vir para o segundo jogo, talvez. Mas se ele não conseguir, tudo bem, nem precisa. Eu não chamarei substituto em caso de corte, nem saberia quem chamar. O Ronald Koeman, que é o treinador da Holanda. Aqui é referente a Ministério Público, tá? Do Corinthians aí, ó. O Ministério Público de São Paulo enviou um ofício ao Corinthians nesta terça-feira cobrando documentos que não foram entregues após a visita ao Parque São Jorge, em 12 de março. O promotor Cássio Cosserini estipulou um novo prazo de 48 horas para o envio da prestação de contas e do relatório completo da auditoria da Ernest Young. O MPSP também requisitou a ata da reunião da última segunda-feira, 23, que aprovou a destituição provisória de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. A legalidade do ato é questionada, uma vez que o edital de convocação partiu do presidente Josmar Stabile, o que pode ferir o estatuto do clube. O promotor destacou que as irregularidades na governança podem levar a uma intervenção judicial e ressaltou que o relatório da Ernst Young é fundamental para investigações criminais sobre gestões passadas. Eu vou falar a verdade para vocês, eu sou a favor da intervenção judicial. O Romeu Tuma foi afastado, né? Atenção, por 115 votos a 15, o Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou o afastamento provisório do Romeu Tuma Júnior, do clube. Só que eu fiquei sabendo que o Romeu Tuma Júnior, ele vai reagir, né? Ele não vai aceitar isso aí não, porque não podia, né? Querendo ou não, pelo estatuto, o Stabile não podia ter feito essa reunião e afastar ele, entendeu? Pelo estatuto. Você vê, no dia que foram fazer a votação da renovação do estatuto, certo? Fazer um novo estatuto, deu a briga entre eles. Eu achei que isso aí foi inadmissível, não podia acontecer isso aí. Porque é fundamental a renovação reformular o estatuto. Porque esse estatuto aí já está ultrapassado, certo? Aí eles brigaram. Aí agora, segunda-feira agora, eles tiveram a reunião, que não podia ter, né? Pelo estatuto não poderia ter. E aí eles brigaram e o Romeu Tuma Júnior foi afastado. Mas perante o que prega, né, o estatuto, né, tá errado o jeito que foi feita a reunião. Enfim, né, gente, a gente sabe que o Corinthians é uma bagunça, cara. O Corinthians é uma bagunça, o negócio o bagulho é louco, vamos falar assim, né, português, claro. Então é isso aí, pessoal. Uma coisa boa que eu gostei daqui, da notícia, foi que o Jesse Lingard tá jogando bem, né, na posição ali do Memphis, tá voando baixo ali nos treinamentos. E espero que até o dia do jogo do Fluminense, o Jesse Lingard já tenha legalizado todas as papeladas dele, porque também já deu problema lá, não sei o que tá acontecendo, que o negócio não resolve. O cara veio da China e até agora não resolveram o problema dos documentos dele. Eu vou ter que ver até hoje se não tem alguma novidade sobre isso aí, pra me trazer pra vocês amanhã. E tomara que tenha já resolvido, né? Espero que hora que é agora, nem sei que hora que é agora. Agora é 4h40 da tarde. Espero que já tenham resolvido, ou até o final de semana já resolvo, pra ele jogar. Eu acho que vai ser uma boa, viu, mano? Acho que vai ser uma boa. De repente, pra quem quer o Memphis de volta, se o Memphis ficar lá e se tratar, já que ele tá falando que o Corinthians foi culpado e que o departamento médico do Corinthians não conseguiu recuperar ele o bastante pra ele jogar pelo Corinthians e ir lá pra Holanda jogar pela Holanda, se lá é melhor pra ele, então fique lá. Que ele se trate lá pra voltar. Quem não quer o de Memphis de novo no Corinthians, também vai ser uma boa. Porque se ele ficar lá, é o Jesse Lingard que vai jogar aqui. Certo? Jesse Lingard, Caio César. Aí a gente vai ver essa galera aí, junto com o Alberto aí, com o Garro. E vamos que vamos. Entendeu? Vamos orar que dê tudo certo, né? Que é o dia do jogo contra o Fluminense.
e o começo da Libertadores, tá? Eu acho que vai dar liga, eu acho que ele vai jogar mais que o Memphis, tá? O Memphis é bom tecnicamente, mas nos últimos tempos aí só vem andando em campo, sabe? Eu esperava mais, cara, eu esperava mais. Pelo que eu vi ele em 2024, cara, em 2025 eu já vi que ele já não tava bem, por mais que ele dava as assistências lá pro Alberto faz gol, chutava tudo, fazia gol às vezes, mas eu sempre achei ele abaixo. Não sei se é por causa que o Corinthians tá devendo pra ele, não sei o que é, ou por ele já não tá querendo mais ficar no Corinthians, não sei. Ele disse que quer ficar no Corinthians, aí às vezes fala que parece que ele não tá muito satisfeito, às vezes aí o Osmar Stab não quer mais ele, não vê viável a renovação de contrato, aí agora o Marcelo Paes quer renovar, enfim. Deixa nos comentários aí o que vocês acham disso aí, vocês acham que o Memphis vai voltar ou não, se vocês querem o Memphis de volta no Corinthians ou não, se vocês são a favor da renovação do contrato dele, tá? E referente ao Desslinger também aí, referente à bagunça, né, que tá lá dentro do Corinthians lá, referente ao afastamento do Romeu Thoma Júnior, beleza? Vou deixar um forte abraço pra vocês, talvez hoje eu não faça mais vídeo, tá? Vou fazer só um vídeo só e vou mandar alguns vídeos aí pro TikTok com esses dias aí, tá? Qualquer coisa vocês dá uma olhada no YouTube, no Leonardo Machado FC, eu tô fazendo vídeo lá, nem sempre eu tô fazendo 2, 3 vídeos por dia, mas eu faço pelo menos um dia sim, um dia não, ou faço hoje, tipo, faço outro amanhã e assim vai, pra trazer coisas pra vocês aqui, tá? Mas o YouTube não tá mandando meus vídeos pra vocês, então vai lá no YouTube e dá uma olhada, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço, Deus abençoe a todos aí, estamos juntos, e vai Corinthians, tomara que o Desslinger estreia no lugar do Memphis e dê tudo certo aí, eu tô torcendo pra jogar e arregaçar, é nóis.